Olá, sobre qual fundamentos você tem construído seus sonhos, seus projetos? É muito importante saber com que base nós temos construído a nossa vida, o nosso dia a dia, porque pode chegar um momento em que tudo que nós construímos venha abaixo porque não tem fundamento, porque não tem estrutura. Por isso, o mais importante é a base na qual você constrói. É o fundamento o qual você está construindo os seus sonhos, a sua vida, os seus projetos. Porque não adianta você construir sobre a areia os seus sonhos, seus projetos, e quando estiver lá no topo, vir tudo abaixo por causa de um vento, por causa de uma tempestade, vir tudo abaixo. É isso que o Senhor nos fala em Mateus 7, a partir do verso 24. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha o que Jesus nos está orientando. Se você construir a sua casa sobre a areia, vem a chuva, vem os ventos, vem a tempestade, são as tribulações e as aflições dessa vida. E a sua casa vai à ruína, porque está construída sobre a areia. Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir a tempestade, o que for, a casa permanece intacta, porque tem um bom fundamento. E o Senhor fala que o fundamento é a palavra dele. É a sua palavra. Não só ouvir essa palavra. Não adianta a gente deixar ela aberta aqui na estante. Não adianta a gente ir na igreja e só ouvir. Não adianta a gente só ler. Mas ele falou: aquele que ouve essas minhas palavras e pratica será semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Então você não pode ser só ouvinte, mas tem que ser praticante dessa palavra. Se Jesus mandou a gente pagar o mal com o bem, é isso que você vai procurar fazer no seu dia a dia. Olha, aquela pessoa me prejudicou, aquela pessoa falou mal de mim, aquela pessoa está me perseguindo. A palavra de Deus manda orar por aquele que nos persegue, manda amar os nossos inimigos, manda abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Isso que diz a palavra do Senhor. Mas, eu vou ficar no prejuízo. Não, Deus está vendo, e a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, isso ele colherá. Você está semeando bênçãos, você está semeando o bem, você vai colher. Pode não ser dessa pessoa que você está praticando bem aqui, mas com certeza Deus está vendo e Deus está anotando tudo. Ele não precisa anotar, na verdade, né? Deus sabe de todas as coisas e Ele vai te abençoar poderosamente, muito, muito mais do que você tem feito pelos outros. Deus vai abrir as portas. Então, não espere do outro. Não espere do outro, não coloque a sua expectativa no outro, espere em Deus. É Ele que vai fazer justiça, é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te recompensar todo o bem que você tem feito, todas as injustiças que você tem sofrido, é Ele que vai. Então continua firme, continua praticando o amor verdadeiro, a palavra do Senhor, continua neste caminho que é certo, continua edificando seus sonhos sobre a rocha. Você não precisa pisar em ninguém, você não precisa puxar o tapete de ninguém para estar onde Deus tem o poder para te colocar, que é no topo. Para estar lá em cima é só ir construindo passo a passo, com fé, acreditando e sobre o fundamento que é a palavra do Senhor. Faça o bem mesmo a pessoa não merecendo, porque Deus, o nosso Pai, que nos vê em secreto, Ele nos recompensará, Ele te recompensará, mas continua firme, construindo aqui, sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre a prática da palavra. Cada ação, cada palavra que você for pronunciar, seja o filtro da palavra. Será que isso está de acordo com a palavra de Deus? Eu estou praticando a palavra de Deus? Será que Deus se agradaria se eu falasse isso ou se eu fizesse isso? Então, filtre as suas ações e as suas palavras pela palavra. Continue edificando.
Pode estar parecendo demorado, porque o fundamento está sendo construído, mas quando você começar a ver os resultados, você vai se surpreender, vai parecer, nossa, foi tão de repente que Deus me abençoou. Não, Ele está vendo os seus fundamentos, você demorou muito a construir os fundamentos, mas a casa, mas a sua construção vai ser muito rápido, o milagre chega de repente, quando você tem uma base sólida. Então não perca de vista a palavra, a prática da palavra de Deus. Leia, medita e pratica essa palavra, construa a sua casa sobre o verdadeiro fundamento, sobre a rocha que é Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.